Eu costumava namorar uma caloura na universidade durante os meus tempos de mangaka amador. A garota tinha olhos finos e afiados como os de um gato de rua, deixando claro que ela não abria seu coração aos outros facilmente. A primeira pessoa a elogiar o meu mangá, entretanto, foi ela. As suas palavras para mim eram como uma miragem que eu nunca conseguia alcançar, mas que acreditava que um dia poderia. Até o dia em que ela foi embora. Ela disse adeus e eu não fui capaz de impedi-la de sair. Desde então eu nunca mais a vi e nem tive qualquer notícia sua. E isso já faz mais de 10 anos. Ireiraku ou Downfall é um mangá de 2017 escrito pelo Gout e Nil Asano. Ireiraku é, como muitas outras obras do autor, um mangá com uma narrativa bastante densa e reflexiva, que escancara muito da feiura e da podridão do ser humano, algo que o Asano adora fazer. E assim como Nijigahara e Pum Pum também em alguns pontos, é um mangá com uma ambientação bem melancólica, protagonizada por um personagem cheio de defeitos, traços de personalidade questionáveis e desvio de caráter. O que nesse caso em particular é até um pouco curioso, já que tem uma certa associação do personagem principal desse mangá ao próprio Asano. Mas vamos deixar pra falar disso mais pra frente, por hora vamos falar da história. O mangá começa com uma versão um pouco estendida do monólogo que abriu esse vídeo, feito pelo nosso protagonista, o Kaoru. O Kaoru é um mangaka de seus 30 para 40 anos que no momento atual acabou de terminar a serialização de um mangá que ele escreveu por 8 anos. E apesar do seu mangá ter sido um grande sucesso, ele tá longe de ser um cara feliz. Ele fez isso por muito tempo e sacrificou muitas decisões pessoais em prol do que vendia mais. Como resultado, ele se dá conta de que a essa altura ele nem gosta mais do que ele tá fazendo. Aquela paixão ardente que ele algum dia pode ter tido por aquilo desapareceu. Ele não gosta de fazer mangá. E por consequência disso, ele agora, num momento tão importante da sua carreira, se encontra desanimado, desiludido, insatisfeito. Ele passa pouco tempo em casa e mal fala com a esposa, a Nozomi, que trabalha como editora de uma outra mangaka, a Makiura Sensei, com quem tá sempre se encontrando e como resultado passando também muito pouco tempo em casa. Ele se sente mais apegado à gata deles do que à própria mulher. Uma festa de comemoração pelo fim do mangá acontece, mas o Kaoru não consegue nem aproveitar direito, perdido em pensamentos sobre o que ele vai fazer agora. Voltando pra casa da festa, ele recebe uma mensagem da esposa falando que a Makiura Sensei tá lá, e pra ele dar um tempo em algum outro lugar antes de retornar. E como exímio marido que ele é, ele decide matar esse tempo se encontrando com uma garota de programa. Esse é o nosso protagonista. Os dias passam e o editor do Kaoru tenta encontrar algum trabalho menor que ele possa fazer, mas o mesmo se recusa, dizendo que precisa focar no seu próximo projeto, ao mesmo tempo em que não faz ideia do que de fato ele vai escrever sobre. Em casa, ele conversa com a esposa no pouco espaço de tempo que eles têm juntos. A discussão, porém, não tem um tom nada agradável. Ele reclama de como a Makiura se aproveita da Nozomi, mas logo chama o mangá de um outro mangaka que ela vai editar de estúpido, e por fim pede divórcio. A Nozomi, porém, não quer se separar. Ela ainda ama ele, e não só quer continuar do seu lado, como quer que ele continue trabalhando como mangaka. Mas pra ele, isso tudo parece ter perdido sentido. Ele posterga a entrega do material novo pro editor, demite os desenhistas que trabalhavam pra ele em seu outro projeto e se frustra com comentários negativos na internet. Ele sai de casa e contrata uma nova garota de programa, e quando ela chega ele percebe que ela tem olhos como os de um gato, o que o lembra de uma certa garota do seu passado. Essa garota é Shifuyo, e passa a se tornar recorrente pro Kaoru contratar os seus serviços daí em diante, e por conta disso, pouco a pouco ele vai conhecendo ela melhor, já que ele, por outro lado, não parece interessado em falar sobre si e até diz que é um astronauta quando ela pergunta sobre o seu trabalho. A Shifuyo tem 21 anos e cursa literatura inglesa. Ela viaja pra Itália no feriado e, segundo Kaoru, é meio difícil de se reservar. Fora de casa e dos encontros secretos com a garota, Kaoru visita um amigo casado e com filho, com quem ele fala sobre os seus mangás e sobre o seu desejo de se divorciar da Nozomi. O mesmo até tenta fazer ele mudar de ideia, mas não tem jeito, ele não quer mais saber desse casamento. E tanto quanto ele busca se afastar de Nozomi, ele busca se aproximar de Shifuyo. E é quando, numa tentativa de agendamento, ele fica sabendo que ela pretende abandonar o serviço. Quando consegue reservar ela, então, descobre que o motivo é que a sua avó ficou doente e ela vai ter que ir prestar os cuidados para a senhora. Mas é quando ela diz que apesar de tudo não gosta da vizinhança da casa onde a idosa mora, que Kaoru se oferece para levar ela até lá. E ela acaba aceitando. Nessa hora eles trocam contatos e a gente descobre que o nome dela na verdade é Yui, e que Shifuyo é só o seu nome profissional.
Eles pegam o trem e vão até o lugar, mas logo ficam sabendo que a avó da menina logo vai ser internada, então eles vão poder voltar bem mais cedo do que o previsto. Nessa cena nós descobrimos que a Shifuyo recebe uma bolada de mesada e que ela só trabalha como garota de programa pra ter o padrão de vida luxuoso que ela quer, porque ela nem precisaria fazer isso na real. Em meio a isso ela comenta que vai ter que arrumar um novo lugar pra ficar porque a colega de quarto dela sumiu. E como era de se esperar, o Kaoru, que logo começaria a morar sozinho, oferece um quarto pra ela, o qual dessa vez ela não aceita. Um pouquinho depois a garota conta que descobriu que ele era mangaka e pede um autógrafo. A essa altura ela parece ter desenvolvido até um certo carinho por ele e ele claramente também. Ele se despede dela e por um segundo imagina os dois juntos como uma família antes de cair na real e seguir com a sua vida. E depois disso ele nunca mais contrata os serviços dela. Ele continua com a sua rotina melancólica postergando o seu trabalho. Ele se depara com Nozomi num evento de mangakas, mas não troca uma palavra sequer com ela. Ele enfim senta diante da mesa de desenho e enfrenta sua responsabilidade. Há quanto tempo que não encarava esse papel? Parecia tão vasto. Eu mal conseguia respirar. Minha felicidade, tristeza, a minha própria humanidade. Eu deixei tudo de lado dentro dos meus mangás. Não tem mais nada que eu queira desenhar. Em seu devaneio, ele recebe uma visita de Tomida, a garota que trabalhava como assistente no seu mangá. Em seu último encontro, ela viu-o atacado e acusado de assédio após ser demitida. Agora, ela vem mostrar o seu trabalho pra ele e se desculpar pelo que fez. A verdade é que ela tem medo de que ele desconte tudo espalhando boatos sobre ela no editorial. Mas ele não tem a pretensão de fazer isso, mesmo depois de desdenhar do amor que ela tem pelos mangás e gritar com a garota por tentar fazê-lo entender que os mangás populares têm o seu valor e que talvez um dia ela vendesse mais do que ele. Ele a expulsa de casa e logo em seguida se depara com Nozomi à sua porta. Começa a chover e ele a convida para entrar. Mesmo agora, Nozomi não quer se divorciar dele. Ela quer tentar reparar as coisas, mas isso só parece irritar ele ainda mais. No meio da discussão, ela conta que a gata deles tem um tumor e que vai levar ela para cirurgia. A conversa volta para a relação deles e como o trabalho de ambos a afetou. A Nozomi se levanta dizendo ter um compromisso com a Makiura Sensei, mas o Kaoru parece não querer entender e age como se ela estivesse descartando ele. Nesse momento, de repente, ele agarra a mulher e começa a se forçar em cima dela, até que o telefone dela toca e ele para. Ela atende e fala com a mangaka que desmarca o encontro delas. Ela diz pra ele que não se importa em fazer se é isso que ele quer e eles dormem juntos. Numa última conversa durante a noite, ele insiste em não entender o motivo por trás das coisas que a Nozomi faz e vai embora. 6 meses depois, a gata deles falece e mais um mês depois eles se divorciam, enfim. Ele volta a contratar garotas de programa que parecem jovens demais pra ele e retoma o seu trabalho como mangaka. Ele se lembra da sua namorada da época de faculdade. Na época, ele tava com problemas pra entrar na indústria e vivia em um silencioso desespero. Ela foi a única pessoa que enxergou valor em seu trabalho. O fato dela me reconhecer e apreciar era a única coisa que me mantinha de pé na época. Mas tinha uma coisa obscura sobre ela que sempre me incomodava. Ela nunca sorria e eu tinha um pouco de medo dela. Sabe, Kaoru? Eu sei que tipo de pessoa você é de verdade. Você é um monstro. O Kaoru volta a fazer sucesso com a sua nova obra e nunca é superado pela de Tomida. E vale mencionar, no decorrer do mangá todo nós vemos esporadicamente uma tal de Akari tweetando pra ele, perguntando como ele tá, falando do quanto ela ama o trabalho dele e antecipando o seu próximo projeto. Ele sempre respondia a ela, mas é na sessão de autógrafos desse projeto que ele enfim a encontra pessoalmente. Nessa cena, a garota declara o seu amor pelo trabalho de Kaoru e a importância que esse teve na vida dela. E diante das suas palavras, ele mesmo se emociona. E numa última lembrança da garota da sua época de faculdade, ele se sente horrorizado ao recordar como as palavras dela pareceram prever o curso da sua vida inteira. Enquanto continuar fazendo mangás, enquanto não desistir desse sonho, você nunca vai ser capaz de fazer alguém feliz e vai ficar sozinho até o dia da sua morte. O mangá acaba e tem algumas coisinhas que dá pra gente comentar sobre. Reiraku é uma leitura bem rápida, tem só 8 capítulos, mas é muito densa apesar de tudo. A ambientação melancólica, o tema sobre perder o sentido em cima daquilo que um dia foi o seu sonho é muito forte e muito relacionável. Porque mesmo que o Kaoru não demonstrasse de maneira fervorosa de fato amor pelos mangás, aquilo era a vida dele. E depois de anos trabalhando com aquilo, ele simplesmente passou a odiar o que fazia. Ele odiava a vida dele. Ele odiava
odiava a esposa, ele não compreendia ela, ele distorcia as coisas que ela dizia e agia como se ela fosse o problema, sendo que ela se ocupava com o trabalho enquanto ele saía pra atrair a mulher com garotas de programa. Essas bem mais novas do que ele, as quais ele sempre pedia para que se vestissem como colegiais. O Kaoru tem um caráter extremamente duvidoso. A Nozomi que o diga na cena em que ele ataca ela do nada. E tem duas coisas curiosas sobre esse mangá. A primeira é como ele parece ser, em certo ponto, uma obra autobiográfica do autor. Não só visualmente, mas há algumas semelhanças entre Kaoru e Asano, em como ambos são mangakas que tiveram serializações bastante longas e de muito sucesso, que os permitiram muito tempo para amadurecer e mudar os seus conceitos diante daquilo que um dia teria sido seu sonho, a sua paixão, e que com certeza tiveram muito impacto em toda a sua vida e nas suas criações seguintes. A segunda é que tem um live action desse mangá, que eu peguei pra ver uns pedacinhos e parece uma excelente adaptação. Não só os atores são muito parecidos com os personagens, mas toda a ambientação parece ter sido transmitida perfeitamente. Então se você curte live action, é válido você dar uma olhadinha. Se você caçar um pouco, você encontra pra assistir. Mas no geral é isso, esse foi o vídeo de hoje. Você já conhecia a obra? O que você achou dela, do vídeo? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre. No mais, curte o vídeo se você tiver gostado, hypa ele pra me dar uma ajuda. Se inscreve se você quiser acompanhar os próximos vídeos, considere se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal. E eu já deixo aqui um agradecimento aos membros e um especial aos senhores do Submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas e a Maria Dioneia. Muito obrigado pela força. Me segue nas minhas redes sociais aí na tela para atualizações e pra gente ter um contato mais próximo. E é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando